Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Salve, salve família, muito boa noite. O podcast Genial Analisa hoje está diferente. Mudança de apresentador, mas por um breve tempo. Eu estou aqui com dois convidados hoje para falar de Itaúsa e IRB, acho que são as duas ações mais comentadas dentro da nossa área, né? As mais famosas, né? Vamos dizer assim. São duas que tomaram o noticiário aí recentemente, foram até tópico da nossa newsletter. Então eu trouxe aqui o Nishio, meu grande e queridíssimo chefe, né? Sempre bom relembrar. E tô aqui com o Bruno Bandeira também. Os dois são responsáveis pelo setor de financials. O Bruno também tem mais umas outras funções aí que ele acumula dentro do nosso time, é analista de criptomoedas, cobre também o setor de healthcare. E o Nishio aqui como grande mentor da rapaziada. Se apresentem aí brevemente para depois a gente conseguir entrar no tema. Me chame de faz tudo, né? Eu faço cobertura de finance junto com o Nishio, então estou debaixo da asa do Nishio nessas coberturas. Eu também faço cobertura de criptomoedas, então a gente está soltando agora até um relatório semanal de cripto e tem também um programa Mundo Cripto que a gente fala um pouco mais sobre esse mercado de uma forma didática. Então é mais ou menos isso que eu faço. Dentro dessas coberturas a gente cobre dentro dos papéis tanto IRB quanto Itaúsa. Acho que as duas são empresas muito amadas, digamos assim. O IRB, ele dá poucas razões para ser tão amado, mas ele continua sendo muito amado. Toda vez que a gente tem conteúdo, tem muita polêmica de pessoas falando que vai voltar aos R$42. Mas muita fé. Muita água para rolar debaixo dessa muita água para rolar debaixo dessa ponte. Nesse mercado você não pode ter preconceito, né? Então já gostou de IRB, já gostou de Cielo, já detestou Cielo, já detestou IRB. Então tem que saber mudar na hora certa, no time certo. Você não pode ter paixões, né? Você não pode se apaixonar pelo papel. Exatamente. Acho que o pior erro do investidor é ser apaixonado ou torcedor de papel, né? Isso. E foi muito legal quando eu entrei aqui na Genial, o Nishio até comentou alguns casos de empresas que na época que eu entrei já não eram empresas, digamos, teses de ponta ali, que os investidores gostavam muito, e ele começou a elucidar essas empresas e falar, pô, há 5 anos atrás, cara, essa empresa tinha tal tese e todo mundo do mercado gostava muito e valorizou tanto. Então é muito interessante a gente ver como isso muitas vezes tem um efeito de alocação temporal, assim, que o mercado muda, os tempos mudam e as empresas precisam se adaptar. E você tem que se adaptar também, né? Senão você vai perder dinheiro. Eu acho que assim, as duas empresas têm uma coisa em comum aqui, né? Acho que muito quando eu ouço falar de Itaúsa ou ouço falar de IRB, mais recentemente, tá associado ao nome do Barsi. Então se você que tá aí assistindo quiser mandar esse podcast pro Barsi, eu vou agradecer, fazer com que esse conteúdo chegue nele, tá? Então deixo aqui o convite para você compartilhar, comentar o que você quiser, que a gente vai tirar as dúvidas ao longo do podcast. E vamos lá, né? Vamos entrar no tema principal. Fora assuntos à parte aí, né? Vamos entrar no tema principal, que é justamente a venda da XP, né? Que a Itaúsa vem fazendo ou vem protocolando aí, e os novos possíveis investimentos da empresa. Isso foi um negócio muito legal, porque a gente escreveu a iniciação de Itaúsa de novo recentemente, então esse home assim, reiterando a tese, e esse era um dos pontos da nossa tese. Então, a venda de XP, que a Itaúsa tinha na faixa dos 15% de participação no capital total da XP, daria a Itaúsa um capital que seria muito interessante, tanto para pagar dividendos, quanto para pagar, dentre os fatores, amortização de dívida, que eles tenham um vencimento em 22, quanto para diversificar portfólio. Então, se a gente olhar para Itaúsa lá atrás, a Itaúsa é essencialmente uma forma barata de se comprar Itaú. Era a principal forma que o mercado via Itaúsa, e realmente ela tem um desconto frente aos ativos que estão dentro do seu portfólio, e por ter esse desconto, ela tem um dividend yield mais alto. Então, ela é uma melhor pagadora de dividendos e atraía bastante o mercado. Só para explicar para o pessoal, esse desconto é o seguinte, a gente pega o valor de mercado de todas as participações da Itaúsa, soma elas e compara com o market cap
da Itaúsa sendo negociada na Bolsa. Geralmente, o valor da Itaúsa é menor, em torno de 20% a 25%. Tá? A nossa tese é que esses 25% ia cair para 20%, que deveria cair para uns 15%, enfim. O valor justo ali é bem menor que esse desconto de hoje de holding, né? E até por ter um valor justo menor, então que a gente considera menor, e ela negociar com um desconto maior, é por essa razão, essencialmente, que ela tem um dividend yield no longo prazo mais alto. Então, se você pegar até o gráfico de total return, que é a somatória da valorização da ação junto ao pagamento dos proventos, a Itaúsa descola de Itaú em termos de rentabilidade por conta desse total return. É uma maneira barata de comprar os dividendos do Itaú. Muita gente fala, né? A gente vê muito influencer apostando bastante no papel, né? A gente sabe que é um papel que tem muito esse appeal, né? De ser resiliente, o foco é basicamente em proventos. Mas assim, era muito concentrado em Itaú, né? 90% ali era Itaú. Com a entrada da XP no portfólio, isso cai para uns 80% mais ou menos, 75%, 80% do portfólio. Então, antigamente era uma maneira muito, muito, muito barata de comprar Itaú. Agora você tem que pensar se esse dividend yield que caiu por conta da entrada da XP, que a XP não paga dividendo, vale a pena ou não, né? Mas, assim, não virou... Hoje, 80% do portfólio é mais ou menos o Itaú. Mas a gente tem que levar em consideração também que quanto mais empresas ela investe, mais diversificada ela fica, mas vai diminuindo essa dependência. É até um pouco da tese, porque a Itaúsa conseguiu se alocar em alguns ativos que tem uma perspectiva mais positiva ali, numa tese de melhora de infraestrutura, de marcos regulatórios. Então, dentre as investidas tem NTS, tem Copagás, que são companhias de infraestrutura em termos de energia. De dividendo, né? Pagador de dividendo, NTS. Tem a Ágia, que é uma companhia de saneamento. Então, ela tem algumas alocações ali que dão uma perspectiva de diversificação maior. Agora, ela vai estar capitalizada com essa venda das participações de XP e pode fazer novos investimentos estratégicos, como foi o caso do que foi anunciado. Essas companhias são companhias de concessão de longo prazo ou não? Geralmente são. Então, são modelos que são muito mais de utility, digamos assim, se a gente for pegar o setor. Quando a gente conversou com o Itaúsa lá atrás, eles até sinalizaram, e acho que a estratégia de investimento deles, de uma forma geral, é justamente investir em setores perenes. Então, setores que tendem a continuar muito resilientes no longo prazo. É o caso da forma que eles veem Itaú. Então, Itaú, de uma certa forma, e todos os bancos, agora vem enfrentando um pouquinho mais de discurso de eventual disrupção de neobanks e afins, mas você tem um portfólio da Itaúsa que visa empresas perenes. E é o caso dessas empresas de infraestrutura. Então, uma forma de se pensar no que a Itaúsa deve investir é pensar, quais setores tendem a continuar no longo prazo e que as pessoas vão continuar precisando. Água vai continuar precisando, energia vai continuar precisando, gás vai continuar precisando. Então, são setores realmente que têm uma resiliência maior e é assim que ela acompanha o portfólio. Então, até com relação ao anúncio da proposta vinculante que ela fez, que foi logo depois dela anunciar essa venda da participação da XP, ela anunciou a venda de 2,14% do capital total da XP, que totaliza 1,8 bilhões, e a Itaúsa mantém agora 11,53% do capital total da XP depois dessas vendas. E ela anunciou depois uma proposta vinculante para a compra de 10,33% da CCR, que é uma companhia essencialmente de concessão de rodovias e vários ativos para fazer essa gestão, por 2,9 bilhões de reais. Então já mostra essa iniciativa de utilizar o capital de XP, da venda das ações XP para diversificação de portfólio. Mas importante, quem comprar Itaúsa está comprando basicamente, essencialmente hoje, o Itaú ainda. Por conta do repasse de proventos, né? Porque o resultado dela vem... porque 90% do market cap ali 80% do market cap hoje é Itaú. E tem que olhar a dinâmica do Itaú, entendeu? Então, assim... o investidor que vai comprar Itaúsa tem que acompanhar, sim. Tem que acompanhar o Itaú, essencialmente o Itaú. Outras coisas também ali, tem outros ativos no portfólio que são interessantes, mas você está comprando 80% do Itaú. Então, o Itaú tem um grande peso na dinâmica da Itaúsa. Sim, eu acho que até um insight legal... Às vezes o Itaú não está bem, às vezes está bem, entendeu? Então tem que pensar nisso. Não, eu acho que até um insight legal para trazer para quem está assistindo, que quando vai acompanhar os resultados e vai lá olhar a data que a empresa vai divulgar os resultados,
não olhar para Itaú, né? Porque o que geralmente move não olhar para Itaúsa, porque o que move geralmente o papel é Itaú, né? Então quando Itaú o mercado muitas vezes não olha o resultado de Itaúsa, inclusive a Itaúsa muitas vezes nem chega a fazer o call e todo aquele procedimento que a maioria das empresas exige, acaba fazendo, justamente porque é um espelho ali do que o Itaú replica. O que eles mais reportam, que é mais importante, por exemplo, é o cálculo do desconto. Como é que o desconto frente aos ativos ali do portfólio está andando. Quem quiser acompanhar tem que olhar o desconto, e não o resultado contábil da Itaúsa, que é uma história de holding, né? A contabilidade de holding é diferente da contabilidade de uma empresa, vamos dizer assim, mais regular, normal. Então, o PI ou o price to book importa menos do que realmente o desconto da holding em relação ao preço de mercado. Tá? Uma das coisas que me chama um pouco a atenção é assim, a relevância, né, que XP acabou tomando no portfólio de Itaúsa, e eu vejo que ela vem investindo em empresas... Só para quem não entende, como que a XP apareceu ali? Porque o Itaú comprou a XP, a fusão não deu certo, então ele fez um spin-off da XP, deu as ações para os acionistas que detinham. Como a Itaúsa era a grande acionista, a controladora do Itaú, recebeu aquelas ações. E está no portfólio, 15%. Vai ter um overhang muito forte na XP, e a gente pode estar mostrando no gráfico. O descolamento entre o preço da ação da XP por conta dessas vendas que eles estão fazendo, vis-a-vis ao preço da Itaúsa, certo? Estão vendendo no mercado, então saíram de 15% para 11,5%. 11,53% agora, e eles podem vender mais 4,28% ainda este ano. Então era isso que eu ia comentar. Fora o Itaú, que tem uma opção de comprar de 5%. Que aumentaria ainda mais. Aumentaria ainda mais esse overhang, porque o Itaú não vai fazer o spin-off, né, desses 5%. Já falamos com eles, eles vão provavelmente vender a mercado. Então você tem 5% mais 4,2%, né, só no curto prazo, fora que nos próximos anos eles podem desinvestir também. Então, por algum tempo, quem faz long short, talvez isso seja uma ideia, né? Você comprar a Itaúsa e vender XP. Você botar um gráfico, aquele gráfico lá, o overhang, ele nada mais é do que a grande oferta de ações que faz com que, se você tem muita oferta de uma ação vindo ao mercado, você tem a perspectiva de que, por oferta e demanda, o preço da ação fique pressionado. Exatamente. Então, como você tem uma oferta de praticamente 10%, uma perspectiva de oferta de praticamente 10%, que é dessa participação que a Itaúsa pode vender mais a participação que o Itaú tende a comprar, você tem esse risco de overhang, ou seja, você sabe que vai ter uma oferta muito grande de ações de XP no mercado que pressiona a cotação. Joga para baixo. Muita gente vendendo, basicamente, né? E o que eu queria falar era justamente isso, né? Acabou que, por acaso, né, por conta dessa cisão aí entre Itaú e XP, a participação num ativo que talvez não é tão focado em longo prazo ou em concessão, uma coisa mais resiliente, mais previsível, porque quando vocês falam do portfólio de Itaú, a gente está falando de empresas que basicamente têm receita previsível, são já setores maduros, né, e consolidados. Itaúsa, isso. Desculpa. E aí a gente via XP ali no meio que ganhou uma participação, acho que até passou do que eles esperavam, né? E até por isso que acho que você já comentava na tese de investimento de Itaúsa, que esse movimento de venda das ações da XP poderia acontecer, né? E aí ela justifica justamente isso, fazendo esse investimento numa empresa de concessão. É super natural essa venda, porque se você for pensar, a Itaúsa foi criada como um veículo de investimento que acabou tendo em seu portfólio uma grande relevância de Itaú, porque Itaú cresceu muito lá dentro, porque Itaú foi um case de sucesso. Então, no longo prazo, se a gente for olhar, o Itaú se tornou relevante porque ele outperformou as outras ações que estavam dentro do portfólio. E para a Itaúsa faz pouco sentido você ter XP dentro desse portfólio, porque é uma grande alocação em um setor específico, que é o setor financeiro. Então, tendo a opcionalidade de diversificar, de ir para outros segmentos, como uma empresa que contém uma estratégia de investimento ali dentro, faz muito mais sentido você sair do setor financeiro e buscar uma exposição em outros setores. Só que essa questão, então, acho que é um ponto até para a gente falar de diversificação, eu acho que é legal reiterar que para comprar Itaúsa, você necessariamente precisa ter alguma confiança em Itaú, porque
mesmo que o valor de mercado das participações seja concentrado 75% em Itaú e você já tenha 25% do valor de mercado de Itaúsa em outras empresas, o resultado vem majoritariamente de Itaú. Então o resultado, o pagamento de dividendos vem majoritariamente de Itaú. Por ele vir majoritariamente de Itaú, se o Itaú tiver um resultado ruim, naturalmente a gente vai ter um impacto grande para a Itaúsa. Então, para você comprar Itaúsa, necessariamente você precisa estar confiante com o Itaú. E depois vem as outras opcionalidades dentro da tese que podem eventualmente destravar valor. Antes da gente entrar no gráfico, só no show, desculpa, mas o Paulo Viana ele tá fazendo uma pergunta aqui, até pra gente conseguir interagir, então quem tiver pergunta pode mandar. Ou quem aí conhecer gente que investe em Itaúsa, que tenha dúvida, pode mandar o link também e falar para comentar aqui que tá muito bem-vindo, tá? O Paulo Viana ele tá perguntando se o Itaú, que também tá com um payout bem baixo, né? Hoje em dia, o que vocês estão olhando em relação a isso? Não, o payout foi em 2020 e foi menor por conta da Covid, né? O Banco Central proibiu os bancos... Limitou o pagamento... de fazer payout acima de 30%, então 30% foi o cap. E aí foi aumentando, né, ao longo do tempo. E ele pergunta que é uma coisa que você tinha falado aqui, Bruno. Acho que, se eu não me engano, o ano passado foi... 2021 foi 50%, né? Isso, exatamente. O que o Itaú paga no longo prazo, acho que a pergunta certa é por que Itaúsa... É exatamente essa pergunta que ele fez. Ele comentou do payout de Itaú, para depois perguntar, então Itaúsa, por que Itaúsa está pagando dividendos baixos no momento, mas o dividend yield está baixo, né? Se você pegar no longo prazo, se você pegar para trás, o dividend yield histórico de Itaúsa é superior ao dividend yield de Itaú. Por que no curto prazo isso mudou? Então o primeiro fator é justamente o que aconteceu em 2020 ali, o dividend yield caiu de Itaúsa e de Itaú naturalmente, porque você teve essa limitação de payout estabelecida pelo Banco Central. Os dividendos que fluíam de Itaú para a Itaúsa e para os investidores de Itaúsa caiu. E o outro fator é em função, e a forma mais fácil de a gente explicar é pela fórmula de cálculo do dividend yield. O dividend yield nada mais é do que a quantidade de dividendos pagos sobre o preço de uma ação. No caso de Itaú, quando ele tinha XP lá dentro, a XP contribuía para o preço, que é o denominador dessa conta, mas não contribuía para o dividendo. Porque a XP paga pouco dividendo frente ao que o Itaú paga. A XP não paga nenhum dividendo. Dividendo. Então, nesse sentido, a XP diminuía o dividend yield de Itaú. Na medida em que o Itaú tirou isso lá de dentro e jogou para a Itaúsa, então que ele fez esse spin-off, esse efeito passou para a Itaúsa. Então, você tem a XP contribuindo para o valor de mercado de Itaúsa, mas não contribuindo para os dividendos acima. Então, no curto prazo, na medida em que você tem essa participação de ações de XP que não pagam dividendos ali dentro do portfólio, você tem uma diminuição desse dividend yield. A pergunta é, isso vai se manter para o longo prazo? Em tese não, porque a Itaúsa está vendendo essa participação, uma parte dela inclusive vem sendo paga em proventos, então já veio a última venda que a Itaúsa tinha feito, ela pagou quase que a totalidade em proventos, e isso tende a aumentar o dividend yield de Itaúsa em função da venda dessas participações e também depois da diluição desse valor de mercado que vai sendo jogado no mercado para acionistas ou em diversificação. Então, sim, o dividend yield de Itaúsa temporariamente vai ficar mais baixo que Itaú, mas isso tende a se normalizar à medida que ela vai se desfazendo e pelo ritmo que ela está se desfazendo, mostra que talvez seja um temporário e talvez seja um fator de curto prazo. Eu acho assim que até o dividend yield dos dois são parecidos agora. É bem parecido. Eu acho que a XP é em torno mais ou menos de uns 10, 12% de participação no total por aí. Da empresa, né? Quanto que a Itaúsa tem mais ou menos de resultado vindo de Itaú no consolidado de um ano, assim, por exemplo? Dividendos? Uns 80%. Tá. E isso em valor absoluto, quanto que é mais ou menos, você sabe? Pô, de cabeça, assim, não. Por que eu tô perguntando isso? Eu tava fazendo uma conta só pegar o market cap da Itaúsa e jogar 80%. Por que eu tô falando isso? Eu estava fazendo as contas aqui antes de entrar no ar, até rapidamente, com a questão da aquisição da CCR, né? Quanto ela tinha mais ou menos de ação, quanto que ela estava adquirindo de ação. Vai ser dilutivo para o dividendo yield da empresa. Exatamente. Aí a conta que a gente estava fazendo basicamente era quanto que ela comprou de ação, quanto que era mais ou menos o payout
de CCR, quanto que era o dividend yield de CCR, que está na faixa dos 4%. Aí você pega o dividendo por ação, que dava mais ou menos uns 50 centavos, vezes acho que foram 210 milhões de ações, mais ou menos, que ela comprou. Então você teria esse resultado ali no longo do ano de mais ou menos uns 100, acho que foi 220, né? Seria mais ou menos 110 milhões de resultado adicional para a Itaúsa para ela distribuir como proventos, até por isso que eu fiz a pergunta. Mas, como você falou, acho que o dividend yield de CCR é mais baixo. É mais baixo, então é dilutivo. Mas da mesma forma, se você troca, por exemplo, XP que não paga dividendo, por CCR que paga algum dividendo, automaticamente o dividend yield já acaba dividendo aumentando. É uma coisa, é fluxo, né? Então, se a empresa realmente tiver um ano bom, por exemplo, o ano que vem, o dividendo é uma coisa que, em tese, né, cresce com o lucro das empresas. Vamos dizer assim, você pode comparar com um bond, né, com uma NTNB, que é cada a IPCA. Cresce, deveria crescer com a inflação ou mais que a inflação. Sim. Então uma coisa boa dos dividendos das ações é que ele em tese cresce mais que a inflação, né? Principalmente em teses que são mais positivas. Eu não conheço muito bem a tese da CCR, mas assim, ela pode estar num momento ruim, né? Um momento ruim de pagamento de dividendo, um momento ruim de geração de lucro e pode aumentar nos próximos anos. Assim, provavelmente o cara que fez o cálculo lá, o time de M&A da Itaúsa olhou isso e deve estar vendo se é accretive, se gera valor, né? Valor nessa aquisição ou não, né? Eu não sei o nome dele, mas ele acho que é FIVIU RJ, que ele falou uma dúvida. Se o Itaú é tão bom, por que a Itaúsa então não aumenta mais ainda a participação dela em YouTube? Assim, eu vou contar a historinha, tá? O pessoal adora historinha por alguma casa. A família dona do Itaú, né, quis diversificar um pouco o portfólio deles, porque assim, o Brasil é o Brasil, né? Entra governo, sai governo, então eles estavam muito concentrados em bancos. Aí resolveram investir em indústrias, né, ao longo da década de 50, né? Não sei quando foi. Mas aí o que aconteceu? O Itaú cresceu tanto que era metade, né, na época. Eles diversificaram o portfólio, foi metade, só que o banco cresceu tão mais, que ficou 90, mais que 90. Né? Teve uma época que ficou 95% da Itaúsa era composto pelo banco. E tinha muito portfólio ruim, eles venderam algumas coisas, venderam acho que Itautec, venderam um monte de coisas que não agregava muito ali, inclusive algumas não davam lucro, e começou a tentar diversificar para a indústria de novo, tá? Então a ideia realmente é diversificar. Só que não vai ser uma diversificação de 50% de novo. A gente está falando nesse patamar de 80%. Se ele vender toda a XP, né, estrategicamente pensando, eles vão chegar onde eles querem, que é chegar ali nos 80%, no máximo 70% de diversificação. Porque o banco realmente, nessas últimas décadas, foi, assim, está falando de ROI, né, retorno do seu patrimônio absurdo, assim, no Bradesco, Itaú, enfim, os bancões realmente retornaram muito. Vai ser o mesmo retorno nos próximos anos? Provavelmente não. Mas, assim, eu não vejo uma diversificação de 50-50 de novo no médio e longo prazo, tá? E a razão dele não comprar mais é justamente essa. Ele está buscando a diversificação de alguma forma. Então, não é questão de gostar ou não. Você pode gostar de uma determinada ação, mas não é porque você gosta de uma determinada ação que você vai ter 100% do seu portfólio dela. Sim, é um risco, né? É um risco. Então, você tem uma noção de risco, ele já tem uma participação muito relevante, já é muito relevante no resultado. Eles estão usando esses resultados para começar a diversificar em outros setores, até para mitigar esse risco. Então, é mais simples do que isso. Então não é uma questão de gostar ou desgostar, é uma questão de diversificação de portfólio, porque leva a retornos que na avaliação deles são mais interessantes. A história dos ovos, né? Botar numa cesta só. Nunca deixe todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente. Porque se a cesta cair no chão, você vai ficar sem nenhum ovo. Exatamente. Né? Mas é legal vocês falarem isso, porque eu imaginava que, assim, provavelmente, na minha cabeça, né, faria sentido talvez eles deixarem algum pedaço de XP dentro do portfólio ou alguma coisa mais assim, apimentada, vamos dizer assim. É que não deu certo, né, a fusão, a verdade é essa. Não deu certo e são competidores de certa forma, né. XP tenta pegar clientes do Personalité, né, que é o grande... Então a gente via muito TED Out
dos Itaú. bancos, do Itaú, principalmente do Personalité, né? Que é alta renda. Aham. Indo para essas plataformas, inclusive para Genial, né? Por favor. Porque essas plataformas tinham arquitetura aberta, né? Ofertam fundos de várias casas. Hoje os bancos abriram as plataformas, né? Aham. Então, até pouco tempo não se tinha plataforma aberta, né? Sim. Dos bancos. Eles só ofertavam produtos da casa, só fundos do Itaú, por exemplo. Isso mudou com as plataformas, né? Trazer, assim, Existe um pouco de conflito de interesse também, assim, né? são meus clientes, gestores de ponta, né, que rendem fundos, rendem muito mais que o Ibov, não existia, assim, uns 5 anos atrás, 5, 10 anos atrás, né, para pessoa física normal. Ou você trabalhava no banco, né, e comprava aqueles ativos, aqueles fundos que rendiam muito mais, ou você não tinha acesso. Hoje, essas plataformas ofertam. O home broker não tinha. Pra você ter acesso a um home broker há, sei lá, 6, 7 anos atrás, não tinha. Então, acho que até tem um pouco de conflito de interesse, né? Porque o intuito do Itaú é... Relatórios gratuitos. Não tinha. Não tinha? Pois é. Muito legal isso, cara. Uma dúvida que ficou aqui, que até perguntaram, é do Paulo Viana, se o Itaú voltou a pagar o payout pré-Covid. Que ele acha que ainda não, porque teve um lucro recorde em 2021 e não repassou ainda o que pagava anteriormente. Eu acho que, principalmente por essa ótica de Itaúsa. O payout do Itaú depende muito do retorno do seu patrimônio. Tá? Então tem uma fórmula ali, na tabelinha que eles fazem. Então, quanto maior o retorno do seu patrimônio, tá? Eles pagam mais... esse aumenta o payout. Chegou-se a pagar 70% do lucro lá atrás, né? Eu não acho que é sustentável, tá? Se payout, pensem bem assim, payout que é o dividendo que você tira, capital que você tira para crescer, né? Você limita o crescimento do banco. Ou você cresce, Sim. você tem uma agenda de crescimento e reinveste aquele dinheiro, né? E você ganha talvez não ganhe de capital na apreciação das ações, porque está crescendo. Tudo que cresce o pessoal gosta, né? Sim. Ou você paga em dividendos. Então você pegar uma BB Seguridade, paga 80%, 90% de payout. Vai crescer muito? Não vai crescer muito. Não dá para crescer muito. Se pagando 90% de payout. Uhum. Você vai ter um crescimento menor, 10%, 5%, entendeu? A mesma coisa com os bancos. Os bancos, quando não tem agenda de crescimento, eles vão pagar bem, tá? Se estiver tendo retorno. Se estiver tendo retorno e não tiver crescimento, aí eles pagam dividendo. Se tiver retorno, se tiver um retorno razoável, mais um crescimento maior, eles vão pegar aquele capital e reinvestir no crescimento da empresa. Eu acho que também, eu até queria levantar uma dúvida minha, assim, e até uma provocação para vocês, mas até não... Os bancos digitais não terem quebrado essa barreira de entrada, né, que de uns 2 ou 3 anos para cá eles ganharam muita força, cresceram bastante, mas eu acho que isso também tirou um pouco dos bancões tradicionais da zona de conforto, né? Eu não sei se isso pode ser uma tendência de fazer com que eles investam mais na própria empresa e paguem menos, né? Olha a XP cresce bastante. Ela paga quantos dividendos? Zero. No Brasil ele não consegue fazer isso, tá? Pela legislação brasileira, ele tem que pagar um mínimo de 25%. Isso. Como ele é listado, incorporado nos Estados Unidos, a XP, ele consegue pagar zero dividendo. Mas por que ele não paga dividendo? Não é porque é ruim, tá? É porque está crescendo bastante, é isso. Quer remunerar o acionista de outra forma. De outra forma, com a valorização das ações, provavelmente. E eu acho que até uma reflexão muito legal. O que hoje não dá por conta desse overhang aí, né? Eu acho que é um negócio muito legal pra gente falar até sobre essa questão de neobanks e tudo mais. É uma reflexão que eu tava tendo, pensando até nos últimos dias. Pô, qual que é a relação de um cliente com o seu banco? É essencialmente uma relação de confiança. Então, sempre foi, continua sendo, mesmo com o neobank, quando o cara muda para o neobank, ele tem uma relação de confiança. Ele está pegando crédito, ele está pegando empréstimo ali dentro. E existe um switch cost. Então, é caro você, como cliente do Itaú ou de grandes Bradesco, você sair daquele banco, porque você tem uma carteira de crédito, você tem um crédito imobiliário, você tem uma relação de longo prazo, você tem um score de crédito, enfim, você precisa deixar muita coisa para trás e fazer essa migração. Então, os neobanks, eles vieram disruptar, eles têm um potencial muito grande.
Com certeza tem, mas esse switch não é tão rápido como muita gente pensa, porque você tem uma carteira ali, uma relação de longo prazo que é carregada, e você tem um mix de clientes que são clientes com mais alta renda, que são clientes que contraem crédito, mais difícil que são clientes muito lucrativos e que estão no resultado do banco, não estão no resultado das fintechs hoje. Então, fintech tá muito em rotativo, tá muito em cartão, tá crescendo nesses segmentos, mas ainda tem poucas linhas de longo prazo que geram esse switch cost alto entre elas. Então, é muito mais fácil você trocar de uma fintech para outra, por exemplo, até como cliente de uma fintech para outra. Eu já fiz até essa experiência, troquei de um para o outro e mudou pouca coisa. O meu score de crédito aumentou rápido, enfim, mudou pouca coisa ali dentro. Do que você trocar num bancão. Então, num bancão, você realmente vai ter que deixar muita coisa para trás, e esses clientes que têm muito crédito, são mais velhos, enfim, você tem mais dificuldade de switching cost. Switching cost é uma coisa interessante. Se olhar assim, o case de Porto Seguro, eles tinham uma empresa de celular dentro, que era a MVO, que eles pegavam o tempo de telecom que eles tinham monitorando os carros, parte disso eles jogavam para o celular que eles ofertavam. Eles tinham como se fosse uma operadora. Uma operadora meio que usando a infraestrutura da TIM. Compravam a banda da TIM e ofertavam. Agora o switch cost é interessante, porque o switch cost no celular, quantos celulares você tem? Um só. Tem um só. Então você tem que sair de uma operadora e entrar em outra. Você não vai ter 2 celulares. E não deu certo por isso, porque o switching cost era muito alto. Você tem um só celular hoje em dia. Era a época que você tinha 2, 3 celulares, certo? Foi-se a época do celular, 2 chips, 3 chips, TV digital, rádio, não sei o quê. Agora, por exemplo, cartão de crédito que deu certo na Porto Seguro. Quantos cartões você tem? Tenho pelo menos 3. Então, cartão você pode ter vários. Não tem o seu poder aquisitivo, tem 18? Tenho vários cartões. Você pode ter cartões de vários bancos. Por isso que, assim, as fintechs deram muito certo nos cartões, porque os cartões não têm switching cost. Sim. Você pode ter cartão aqui, ali, né, em vários bancos, que tá tudo bem. É a mesma coisa que você perguntar, você tá comprando uma casa em quantos bancos? Quantos créditos imobiliários você contraiu? Você vai ter em um Por isso lugar, que os bancos, eles investem muito nessa parte de crédito imobiliário. Porque você fideliza o cara, você obriga o cara a ter o salário ali, você tem uma relação, você consegue uma relação. Um vínculo de longo prazo, isso, né? Até o Banco Inter fala bastante sobre isso. Ele fala que ele investe bastante em imobiliário, ele tenta crescer essa carteira porque ele gera muitos outros negócios a partir do cliente que chega lá para ter crédito imobiliário, porque é um cliente de longo prazo, que criou uma relação ali dentro. Então, ele especificamente é um neobank, na verdade não é um neobank, ele foi fundado em 94, era o banco intermédio, e ele fez esse shift para ter uma pegada antigo, mais... já há muito tempo. Muito antigo. Acho que foi o primeiro banco que eu abri fora, sei lá, os tradicionais. Exato, ele mudou o modelo de negócio ao longo do tempo, ele foi criado juntamente com a MRV lá atrás, então construtora, ele fazia essa parte mais forte de crédito imobiliário, depois ele fez o shift, mas ele busca, por exemplo, criar essa relação de longo prazo justamente para fidelizar o cliente num produto que ele sabe que o cliente vai precisar usar por um longo tempo e vai gerar outras vendas ali dentro no resultado. Então isso é interessante, voltando para bancos e Itaú, porque muita gente acreditou e acredita ainda que essa troca de, o cara vai sair do bancão e vai para fintech, ela não é tão rápida, ela não é repentina. Demora tempo para você fidelizar, para você conseguir aquele cliente, e demora um tempo que pode ser até maior porque esses bancos digitais estão pegando clientes mais novos que vão construir um poder aquisitivo ou clientes que não estavam inseridos no bancão. Então isso não necessariamente vai canibalizar tão rápido essas carteiras dos bancões ou os resultados deles. Sim, mas uma coisa que eu observo, assim, acho que tinha alguém no holofote, alguém no alvo, e esse alguém eram os bancões, né? Nos últimos 10 anos eles... o profit pool dos bancões é gigante. Tomaram porrada de todos os lados. Quanto que o Itaú faz de lucro? Faz muito mais do que a market cap de várias empresas por ano. Das que eu cubro, acho que quase todas. 25 bi, 26 bi, 27, 30 bi, enfim. Os bancos têm um profit pool alto. Por isso que são alvos, né, é a teoria econômica, onde tem lucro. Onde tem lucro, tá todo mundo em cima. Tá todo mundo em cima. Então, mas é porque eu falo isso porque, assim, como você comentou das corretoras que surgiram, né, os bancos digitais, e é todo mundo querendo tomar de quem estava dominando esse mercado durante anos. Os bancos não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, eles pecaram muito nessa parte de UX, né, que é a experiência do cliente, satisfação do cliente, NPS, né?
E agora todo mundo quer, fala que o cliente está no centro, né? Então, e é isso justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque eu acho que isso acaba refletindo no movimento de mais investimentos internos, tentando gerar melhor experiência, tentando investir em mais tecnologia. Todo mundo está tentando então, fazer acho que isso. Não sei se isso pode mexer o ponteiro do uma das do coisas payout. mais São legais. muito grandes também. Você está falando de 100 mil pessoas, né? Uma estrutura legada, Sim, sistemas que não são COBOL ainda, enfim. Uhum. Mas isso tem Você nem capacidade. conhece, né? COBOL, Mas isso tem capacidade de mexer, por exemplo, no payout de um banco. Ele precisa se digitalizar, precisa... Sim. Investimentos uma coisa que eu achei muito legal, cara, uma das experiências mais interessantes que eu tive em call de empresa foi quando o Itaú fez uma call para falar que ele ia se tornar mais digital e ia focar nesse... E aí botou, o Setúbal, o Moreira Salles para falar, agora a gente tem o foco de virar digital. E é muito interessante o Itaú é tech, tem propaganda. Os bancos reconhecerem que existe um modelo que é a melhora do modelo que eles já seguiam de modelo financeiro, de empréstimos, e buscarem melhorar isso, porque quem ganha é o consumidor, de uma forma geral, e cria valor para o banco. Então, é interessante porque, realmente, esse aumento da competição gera um risco, obviamente, você tem mais competição no mercado, sim, mas ele gera uma oportunidade também de melhorar serviço, de se tornar um banco mais eficiente. O digital disruptou mesmo, porque antigamente com o modelo de negócio era que você tinha presença, agências, né? Até o Bradesco tinha, como é que é? O logo deles era presença, né? No Brasil todo. Sim. Era ter agência para você fidelizar o cliente. Sim. Então, na abertura de conta, você tinha que ir no banco, tal, etc. Hoje você não precisa ter agência mais. Não precisa nem ir no banco. Hoje, conversando com o Zé Márcio, o que ele falou pra gente? Que ele falou? Ele falou assim, eu achei que durante a pandemia eu tava ferrado, porque eu ia no banco 2 vezes por semana. Agora ele não vai mais no banco. Passou 2 anos de pandemia, eu não fui no banco nenhuma vez. Não, hoje você não precisa nem de dinheiro. Você faz tudo com Pix, entendeu? Sim. Então, Faria Limers aproximação, por favor? O pessoal paga tudo na aproximação. Até o Ribamar colocou aqui. Grande Ribamar, um abraço pra você. Ele falou também no último podcast que a dificuldade do Nubank de crescer seu rendimento é por conta desses 40 milhões de clientes, que boa parte é muito jovem. E eu acho que é sim um dos fatores. Obviamente tem um prazo de crescimento quando a empresa ela está investindo para crescer, ela tem um custo de aquisição ali dos clientes. Ela geralmente vai ter um resultado que tipo vai Nike, dar uma barrigada, assim. Ele dá uma barrigada para baixo e aí depois ele tende a subir. Mas sim, é uma dificuldade você trazer uma carteira de longo prazo, você gerar uma inadimplência estruturalmente baixa. Então agora a gente tem até uma mudança do ciclo de crédito que pode fazer com que muitos neobanks tenham que se provar, porque você tem um crédito de rotativo que tem mais risco para clientes que muitas vezes não estavam nos grandes bancos, e você vai ter uma virada na inadimplência que vai testar essas carteiras. Você deu crédito, qual a qualidade desse crédito que você deu? Não tô falando que é bom ou ruim, tá? É muito mais para mostrar e testar o mercado e realmente ver quem tá dando crédito de qualidade, quem tem uma perspectiva legal aí. Sim, tem uma pergunta que passou aqui, a gente acho que deixou de falar, mas tem a ver com isso, com esse cenário macro que você falou. O Ricardo Alves, ele tá pedindo pra gente comentar da influência dessa enorme entrada de dólar no Brasil, que consequentemente causou a queda na cotação, né? Graças a Deus. Do dólar frente ao real. Se isso daí tem algum impacto nos resultados de bancos, por exemplo, YouTube ou... Estruturalmente, enfim, a grande apreciação do dólar teve impacto na tesouraria dos bancos. Tá? Eles tinham uma operação chamada overhead, que era muito calcada no dólar. E aí, com a disparada do dólar, acabou tendo algum impacto, mas eu não vejo grandes impactos assim estruturais. Eles, os bancos mais modernos, vamos dizer assim, tipo Itaú, Bradesco, tal, etc., eles fazem um hedge da moeda. O que você pode ter também é um impacto no volume da carteira, porque tem carteira que é dolarizada, né? A carteira dos bancos, mas isso não tem impacto no resultado, no lucro do banco em si. Você quer comentar sobre o gráfico para depois a gente ir para a IRB? Porque a gente não falou eu acho que uma coisa legal, até para a gente fazer essa troca para a IRB, é destacar alguns pontos que a gente vê como positivo para Itaúsa, então que pode destravar valor, pode gerar resultado. Então eu elenquei alguns pontos aqui e falar a recomendação já. Então calma aí, só antes de você falar, você que tá aí, ó, agora é hora de pegar o caderninho e anotar o que o Bruno vai falar, hein? Isso aí, então acho que o primeiro ponto é a perspectiva de fechamento do desconto. O desconto hoje está na faixa dos 23%, o desconto frente aos ativos que estão na empresa.
A holding negocia com desconto. Negocia com desconto. Da soma das partes. Versus os 10,7% que a gente calcula como sendo justo. Então a gente calcula o desconto justo com base nas Não é que vai cair para 10,7% esse desconto, tá? Ou seja, a gente aposta numa apreciação do Itaú, que é importante falar, né? Então vai ter esse upside e um fechamento desse desconto. Então vai ter um upside maior para a Itaúsa, porque ela está muito descontada na nossa concepção. E esse desconto que a gente calcula justo, obviamente... E as holdings, as holdings no mundo treinam com desconto. Todas. Eu cobri Chile, cobri empresas na Argentina. Todas têm um descontinho, tá? Isso é uma coisa legal de falar. Vocês estão diante de um dos grandes especialistas do país em bancos. Então, se você tiver a vontade ou quiser tirar qualquer dúvida, manda, porque você não vai ter outra oportunidade tão cedo. E esse desconto que a gente calcula justo, então 6,9% é explicado por ineficiências fiscais. A ineficiência fiscal é principalmente do pagamento de JCP, então o banco paga juros sobre capital próprio. Né? E esse juros sobre capital próprio, ele não é tributado só sobre a alíquota de imposto de renda, que são os 15%. Porque isso é deduzido quando chega para o acionista. Ele, para a pessoa jurídica, tem que pagar PIS e COFINS. E o PIS e COFINS totaliza uma alíquota de 9,25%. Uma parte dos dividendos que a Itaúsa recebe vem por uma outra holding, a IUPAR, e essa alíquota sobe para 13,2%. Então, gera uma ineficiência sobre o JCP que é pago para a Itaúsa. Uma coisa que pode destravar esse valor e fechar esse desconto é a reforma tributária. Porque caso você tem extinção do juros sobre capital próprio, gerando esse benefício fiscal e tudo mais, você, em tese, não vai ter mais essa alíquota de PIS e COFINS sobre o valor que for repassado para a Itaúsa, injustificando 6,9% de desconto, que é o que a gente vem hoje. Parte, então, né? Esse é um gatilho que pode destravar e fechar esse valor, exatamente. Então, esse é um dos pontos da tese. A gente acredita no fechamento do desconto, então acredito que está muito alto. E também tem, eventualmente, a reforma tributária ajudando a fechá-lo. Tem a capitalização com a venda de XP, que possibilita a Itaúsa pagar tanto dividendos, quanto pagar custo, despesa, amortizar a dívida. Tem até um fator que a Itaúsa, estruturalmente, como ela paga 100% dos dividendos que ela recebe, ela costuma fazer aumentos de capital para arcar com as despesas e esse carrego da unidade de negócio. Se a Itaúsa fizer aumento de capital, vocês acompanham, porque vem com desconto. Vem com desconto ainda maior. Então, se ela está com 25% de desconto sobre o valor dos ativos, ela vai ter um desconto ainda maior sobre o valor dos ativos. Vai ser uns 20% de desconto sobre 20% que já é descontado a holding. Então, você está falando de 40% de desconto. Mas agora provavelmente não vai ter esse aumento, porque ela está vendendo XP. Então, Exato. Apesar de ser interessante entrar, caso haja com desconto, provavelmente não vai ter. Tem uma boa perspectiva para as adquiridas, então pelos marcos de infraestrutura. Então ela tem investimento na Ágia, na NTS, na Copa. Então a Copa é uma união entre Liquigás e Copagás. Elas são empresas distribuidoras de gás e a NTS é uma transportadora de gás. Então, com o marco do gás, marco legal do gás, você pode até ter uma união entre essas duas empresas, que antes a distribuidora não poderia ser do mesmo grupo da transportadora, e agora com o marco legal pode. Então existe essa perspectiva também, que é um dos fatores elencados, e também tem o marco de saneamento, que deve beneficiar a Ágia especificamente. Falando especificamente de Itaú dentro desse portfólio, então, que é um fator, é o principal fator, porque é o que mais compõe o resultado de Itaúsa, então que ela paga em dividendos, e é a maior parte do portfólio. O Itaú apresentou um bom guidance para 2022, então tem no meio do guidance uma perspectiva de crescimento de lucro de 15%, que é acima de muitos pares ali do setor. A gente até colocou o Itaú como nosso banco preferido do setor. Ele está com, principalmente NII ali, que é a linha de resultado de operações de crédito, juros, crescendo bastante, então já deve ter um carrego disso para 2022, mesmo com uma elevação das provisões. Então, existe uma expectativa de aumento da inadimplência. Com o aumento da inadimplência, as provisões, que são reservas para perdas da carteira de crédito, devem aumentar, mas esse crescimento das receitas deve compensar isso, e por isso a gente acaba ficando otimista, até com relação a quanto o Itaú deve pagar de payout e o quanto disso deve refletir em Itaúsa. Então tem esses 3 pontos principais, que é
4 pontos principais, que é o fechamento do desconto, o investimento nas outras companhias que podem destravar valor com os marcos legais, tem o bom resultado de Itaú e a venda de XP, que deve gerar um dividend yield mais interessante, que deve favorecer a diversificação de portfólio. E refletindo todas essas perspectivas, a gente tem uma recomendação de compra para a Itaúsa com um preço-alvo de 13,89. Então, só para resumir essa Maravilha, eu tenho certeza. O Ribamar falou assim, já estou com um caderno em mãos para anotar. Então, se você, assim como o Ribamar, gostou daí, dos pontos que o Bruno levantou aqui a favor de Itaú, deixe seu like, porque a gente está com quase 100 pessoas assistindo e o like não chegou nem em 60. Então, com certeza, você que está assistindo está com o dedo cansado. Vá no like lá e aperte, que agora a gente vai começar a falar de outro case aí que é bem legal, que é IRB. A gente acabou nem... tomando a maior parte do tempo aqui falando de Itaú, porque eu acho que foi um movimento importante, né? Essa nova venda, investimento em uma outra empresa, mas agora vamos para IRB. Você quer falar desse gráfico aqui? Pessoal, esse gráfico a gente... Consegue jogar na tela pra gente? Vocês conseguem fazer esse tipo de gráfico na nossa plataforma, tá? É só dar aquele maisinho ali, lá em cima, e colocar as ações que você querem comparar, tá? Você escolhe uma, a gente, no caso, escolheu Itaúsa, e XP e Itaú, tá? Essas 3 ações. O vermelho é o Itaú, e o ITSA, a Itaúsa, é o azul, e o verde é a XP BDR, tá? É importante estar BDR para comparar em real. Caraca, eu não sei se pro pessoal que tá de casa tá assim, mas acho que você tá daltônico, Nishio. Laranja, azul. Laranja, azul escuro e azul claro. Talvez vocês estejam vendo a mesma coisa que eu. E não a mesma coisa que o Nishio. Então, tá bom. Dependendo de quem for daltônico aí ou não, pode ser eu também o daltônico, e você mas vocês vê conseguem que identificar. A XP, ela performou muito pior por conta dessa oferta, sobreoferta aí das ações que a Itaúsa está vendendo, tá? Então, para quem faz long e short, até seria uma opção interessante comprar Itaúsa, vender XP, mesmo porque tem mais 4% aí sendo desovado no mercado nesse ano, e talvez mais 5% do Itaú, né, que ele tem a opção de compra aí de 5% da XP e provavelmente vai vender no mercado também. Então você está falando de 9% esse ano sendo desovado. Marcelo Amorim já está cansado. Ele está cansado de Itaú e Itaúsa. Vai para IRB, pelo amor de Deus. Vamos para IRB, então. Vamos lá. Então, acho que a última coisa que a gente pode comentar de IRB é o resultado de janeiro de 22. Então, voltou a dar lucro? Voltou a dar lucro, 0 a mas 0, né? com adendos. Com uma ressalva. Então, ele teve um lucro de 114,1 milhões de reais em janeiro. O resultado foi impactado positivamente pelo ganho de uma ação judicial de 110,2 milhões. Então, descontados os impactos dessa ação judicial, e por que a gente desconta isso? Porque a ação judicial não é recorrente, ou seja, ela não deve voltar a beneficiar o resultado do IRB. A gente faz isso com a maioria das empresas que tem resultados não recorrentes ali circulando para o seu lucro. Você tem que tirar isso para ver realmente o quanto é operacional, o quanto é regular. Então, qual é a recorrência do resultado da empresa? Qual é o earnings power? Qual é a capacidade de geração de lucro, né? De geração de lucro normalizada, né? É igual quando você vai sair com uma menina, encontrar ela na balada, e ela tá toda maquiada, você vai casar com a menina? Não, primeiro você precisa ver ela sem maquiagem. Eu tava com medo do que você ia falar. Alguma coisa mas assim. Você precisa entender qual que é a recorrência da beleza daquela pessoa. Eu não sei se o Nishio compartilhou desse medo, mas eu tive um medo tremendo agora. Então, indo direto ao ponto, descontado esse impacto de ação judicial, a gente teve um resultado de IRB que teria sido de 3,9 milhões de reais somente, então uma queda de 78,2% ano a ano. Então, em janeiro de 21, o IRB tinha dado um lucro também, mas um lucro mais expressivo. E eu acho que uma coisa interessante a gente comentar é que existe bastante volatilidade. Se vocês forem ver o resultado até mensal e trimestral, o IRB apresenta uma volatilidade acentuada, tem bastante coisa mexendo no resultado da empresa, tanto carteiras internacionais, quanto retrocessão de seguros, quanto sinistralidade ali. Uhum. Então, você tem realmente uma volatilidade muito grande que foi vista em 2021. 2021, muita gente tinha uma perspectiva de normalização dos resultados. Uhum. Acho que foi até uma sinalização... O management, né, o CEO, o CFO,
falavam que os números iam ser melhores em 2021, e não foram negativos, na verdade, sem prejuízo. Foi uma tendência positiva, então eles deram, deu um prejuízo de 1,5 bi lá em 2020 e diminuiu para 570 milhões de prejuízo. Mas o soft guidance deles era de lucro, né? Era de lucro já em 21. Então isso prejudicou. A gente foi, acho que foi no meio do ano que foi sinalizado que o impacto das carteiras descontinuadas continuaria no resultado. E por que isso? O seguro, ele é vendido, ele é um contrato de 2 anos, Sim. no qual você tem uma obrigação para aquele segurado. Então, se ele precisa acionar o seguro, você precisa pagar ele pelos sinistros e você tem essa obrigação de longo prazo, ele vai contribuindo ali para o seu resultado através dos prêmios, da contribuição de prêmios. O grande ponto disso é que na medida em que ele descontinua um contrato, que ele fala que ele descontinua um contrato, ele continua com o contrato em carteira. O que ele está falando é que ele não vai renovar aquele contrato. Então, daqui a 2 anos, quando o contrato vencer, dependendo do contrato, ele não será renovado. Mas aquele resultado negativo de um contrato ruim, ineficiente, com sinistralidade alta, vai continuar circulando para o resultado. Esses contratos descontinuados, que foram efeito de uma contratação errada lá atrás, de um monte de problema que aconteceu na companhia, é o que vem prejudicando o resultado, com loss ratio bem alto. Teve outros fatores ali, teve uma sinistralidade mais alta em seguro rural, teve uma carteira de vida, que é uma das que eles estão tentando descontinuar no Chile, que teve impacto de Covid, mas de maneira geral, esses contratos continuados estão perdendo bastante e esse carrego deve durar até 2023. Gradativamente, esses contratos vão vencendo. Então, ao longo de 2022 e 2023, o número e volume desses contratos na carteira deve diminuir e o resultado gradativamente deve melhorando. O novo CEO até indicou que em 22 ele já espera um resultado no 0 a 0, que foi mais ou menos o que foi indicado também anteriormente. Então, a gente precisa ver realmente qual que vai ser esse impacto e como ele vai perdurar. É importante olhar mês a mês esse resultado e ver se existe essa virada. Porque especialmente agora, isso vem se tornando mais importante para o IRB, porque lá atrás ele teve um desenquadramento de capital regulatório, as empresas financeiras elas precisam estar enquadradas em um mínimo de liquidez para absorver perdas, absorver sinistralidade, então são questões regulatórias, e o IRB está no limite desse mínimo de capital que ele tinha reenquadrado lá atrás. Como é que ele reenquadrou? Fez aumento de capital, fez emissão de dívida. Vendeu carteira também. Vendeu carteira também. Então, o risco é que ele precise tomar essas medidas de novo, o que prejudica ainda mais a rentabilidade eventualmente vai de longo prazo, que é incerta. Mas esse ciclo de alto de juros agora, em tese, deveria ser bom para eles. O problema grande é a sinistralidade, então. Cara, você imagina assim, uma empresa que decresceu por um tempo, Sim. Você mudou todo o management, mudou várias pessoas lá dentro. Qual é a moral dos caras, dos empregados, né? Assim, é um ciclo negativo, só vê um ciclo negativo acontecendo na empresa. Eu acho que isso me preocupa um pouco. Em termos de crescimento, voltou a crescer carteira de novo e vender de novo. Mas essa necessidade de aumento de capital regulatório, eu acho que vai ser um issue, né? Vai ser um problema de curto prazo, fora esse efeito cauda que o Bruno falou, que são de contratos antigos. Sim. A empresa poderia ter feito a provisão lá atrás? Acho que fez. Mas por que está vindo ainda, né? Porque tem muita coisa regulatória que você não pode fazer provisão 100% enquanto o fato não acontecer. Então, muito do que aconteceu em 2022, a gente não sabia. Por que a gente não sabia? Porque não sabia que ia ter uma segunda onda de Covid, não sabia que ia ter um El Niño, um Laninha, que impactaria a parte agrícola. Sim. Então, o próprio IRB, não é que foi maldoso deles, né? Não tinha como fazer essas provisões antecipatoriamente ao fato, né? Então, 2021, desculpa, acabou sendo um ano ruim para eles, em termos de... Tinha para dar errado, de efeito cauda, tá? Então, por exemplo, vida, necessariamente, eles não precisavam, assim, o seguro, em tese, tem uma cláusula que não precisa cobrir em caso de pandemia, né? Mas todas honraram. Então, foi impactando toda a indústria, de cima, do seguro até o resseguro, que é no caso do IRB. Todas pagaram quinhão, né?
por ser segurados e ressegurados. E isso foi acontecendo ao longo do ano. A gente não sabia que ia ter uma segunda onda, né? Teve a pior onda em termos de vida foi em 2021. Foi no primeiro ou segundo tri de 2021, a segunda onda. Morreu mais gente na segunda onda que na primeira. Primeiro tri. Que na primeira onda. Então, foi quando eu peguei Covid. Isso tudo impactou o lucro das empresas de seguro e resseguro. Tá? Então, até para deixar claro, não é que o resultado de IRB esse ano vai ser necessariamente negativo, vai continuar. Ele deve gradativamente melhorar, mas é um contexto muito ruim, entendeu? Sair de um resultado que continua sendo na faixa dos 570 milhões negativos, no último trimestre teve até um resultado bem pior do que o mercado esperava, então foi de 370 milhões de reais negativos somente no último tri. Então a gente tinha, por exemplo, um número de 68 milhões negativos, o mercado esperava 93 milhões de reais negativos. Então o IRB impressionou negativamente também em 2021, isso não contribuiu nada para o preço da ação. E se somou que em 2021, durante um grande período de tempo, o IRB não esteve barato, se a gente olhasse algumas métricas, por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial. Continua um pouco caro pela rentabilidade dele hoje. Mas outro ponto que você falou assim dos juros, os juros ajuda, né, o resultado financeiro do IRB, certo? Só que ele está com dívida agora, né? Então prejudica também de certa forma, né? Aquele pool de dinheiro que as seguradoras têm, que são net cash, que tem mais caixa do que dívida, no IRB hoje ele tem uma deficiência de liquidez, né? Ele está abaixo do regulatório, então vai precisar recapitalizar e tem dívida. Assim, quantas seguradoras hoje tem dívida? Tem poucas seguradoras. O IRB nunca teve dívida, só contraiu dívida por conta dessa falta de liquidez, tá? E outro ponto importante é a rentabilidade de longo prazo do IRB, né? E custo de capital. Você falou de juros aumentando, os juros aumentam nos Estados Unidos, aumenta no Brasil, e o custo de capital das empresas aumenta, né? Você vai captar no mercado, você vai captar dívida, tal, etc. Você vai ter que pagar mais agora. Então, o custo de capital que impacta muito o valuation das empresas, que é quanto que custa o capital, né, no mercado, saiu assim, de beta 1 de 12% para agora 14%, né? Isso, no caso do IRB, deve ser muito mais, porque o risco hoje no IRB, o pessoal paga um prêmio não, ao mais, né? Um beta maior. Então, você fala, o custo de capital no IRB deveria estar acima de 15%, eu diria assim. Né? 15% é nominal real. 15% para ter um valuation, target price, né? Um preço-alvo de uma vez book, ele deveria estar rodando com ROI, com retorno sobre patrimônio de 15% também. Aí 0 a 0. Custo de capital com retorno sobre patrimônio de 15%, igual. Mas está muito abaixo, está zero. Está zero esse ano. O ano passado foi negativo. Então, qual é o retorno sobre o capital? Porque, assim, retorno sobre o capital para o IRB é muito importante, porque é um negócio de capital intensivo. Ele precisa de capital para crescer. Quanto maior capital, maior capacidade de crescimento dele. No caso do IRB, 15% de ROI, será que ele vai dar? As seguradoras lá fora não dão, né? É um business global, né? Hoje as seguradoras lá fora resseguradoras lá fora começaram a ter um yield um pouquinho maior por conta dos juros americanos subindo, né? Sim. Até tem uma pergunta aqui do Baltazar, ele fala assim, são duas perguntas que se complementam, tá? Uma é do Baltazar e a outra é do Luiz Antônio, que está aqui com a gente desde o começo. Até agradeço o pessoal aí que está acompanhando, tem bastante gente. O Mikael perguntou no Instagram dos analistas, então se o pessoal quiser entrar, a gente está mais ativo no Twitter, né? Acho que o do Nishio é @EduardoNishio, o do Bruno é @K. Bandieira _K. Bandieira _K. E o meu é Igor _Bastos, tá? Só que o Igor é com Y, porque minha mãe quis inventar na hora de dar meu nome. Mas voltando à pergunta aqui do Baltazar, ele tá falando sobre a entrada da família Barsi no papel, né? E ele comentou que a Luiz Barsi agora faz parte do Conselho Fiscal, e o Luiz fala, é um movimento muito parecido com o que eles fizeram na Eternity há alguns anos atrás. Começaram pelo Conselho Fiscal,
e depois foram ajudando a empresa a entrar num bom caminho. O que vocês acham sobre isso? Principalmente a entrada da Fabiana Barça. Você acha que você conhece a Louise Barça, não? Ela acho que eu já veio visitar a Genial. Pessoalmente eu não conheço ela, enfim. Mas eu acho que assim, é positivo, obviamente é positivo você ter pessoas de índole, né, honesta ali dentro para ajudar a governança da empresa. Sim. Mas assim, mudar o dia a dia, assim, acho que no curto prazo, eu acho que não vai mudar melhora a tendência, mas a magnitude que eu fico ainda meio cético em relação ao que está passando a empresa no médio prazo. Só antes do Bruno falar, só reforçar para o pessoal aqui que o Nishio participou da abertura de capital do IRB. Então é o cara que mais sabe de IRB no Brasil. Então se você tiver com dúvida aí... Participei da abertura, participei do call que ele falou que o Warren Buffett estava comprando e depois participei também quando eu vi que o Warren Buffett mandou um e-mail, uma notícia, né? Uma entrevista, publicou, eles têm o Newswire, chama, a empresa da Berkshire. Publicou na Newswire que, como é que ele falou? Nunca teve, não tem e não terá ações do IRB. Foi aí que começou a cair o papel, assim, despencar o papel. Porque antes era só boato. Nesse momento... Realmente, assim, o que a empresa passou é inaceitável com o management que estava tocando a empresa. E é difícil quando você quebra o flywheel, né? Quando você quebra esse ciclo virtuoso da empresa ali, demora um tempo, né? Até você reconquistar a credibilidade. Você que trabalha num lugar, vê que o chefe do seu chefe tava enganando todo mundo. Tinha um esquema ali para maquiar os números, né? Até voltar pro eixo demora um pouco, né? Uma coisa que por exemplo, a entrada dos Barça ali, geralmente essas mudanças estruturais de administração, gestão, conselho, elas dão frutos. Elas dão frutos mais no longo prazo do que no curto prazo. Então, essa perspectiva negativa de contratos descontinuados, isso muda pouco no curto prazo. Continua precisando de capital. Isso não muda muito no curto prazo. Então, podem ser colhidos frutos? Sim, podem ser colhidos. Mas essa perspectiva que tem para 2022, ainda pressionado, pode continuar. Até o Clube do Trade aqui perguntou se a gente tem alguma perspectiva para acabar os contratos podres de gestão passada. Parece que são infinitos. Eles até soltam no resultado um gráfico que mostra o decrescimento desses contratos. Nesses relatórios aí. A gente colocou em algum deles, com certeza. Não sei se foi nesse. Acho que foi em um que a gente... Acho que foi no anterior a esse. Fez a alteração do preço-alvo. Um antes desse aí. Eu vou ver se eu acho que a gente já joga na tela. Exatamente. E eles colocam essa quebra até quando vai. Então... coloca esse terceiro trimestre 21, efeito cauda leva prejuízo de 200 e... Mas vê se tá aí. Aqui vai ter, Consegue jogar na tela aí, diretor? Calma aí. Suficiência não é esse aí, não. De não. 10 pouquinho. É isso aí. Isso aí. Esse gráfico ele mostra a quantidade e o decorrer dessa descontinuação dos contratos. Então, esses triângulos amarelos são os contratos descontinuados e que vão ser levados. Então, em 2021 ali, você vê que tinha 13 contratos. Isso vai caindo até mais ou menos meio para final de 2023. Então, essa é a grande questão. Eles vão continuar tendo impactos tão severos na sinistralidade? Vai diminuir gradativamente. Mas essa pergunta especificamente que o Clube do Valor fez aqui, do Trade fez aqui, quando que eles vão acabar? Eles tendem a acabar no final de 2023, mas eles vão diminuindo gradativamente. Qual é a magnitude em 2022? Deve ser menor que 2021, vendo esses gráficos aqui, né? Mas cada triângulo desse é uma não renovação, mas você continua tendo passivo, né, sobre aqueles contratos. É recoursing, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui. Qual é o grande concorrente do IRB no Brasil? Se vocês puderem falar. O IRB tinha a história do monopólio, né? Eles tinham um monopólio. Lá atrás, a história do IRB... 500 anos atrás. O pessoal gosta de história. A gente tem até um pessoal legal assistindo. E assim, de novo, a gente não pode ter preconceito com papel, tá?
Então, se a gente ver que o IRB está realmente retomando, que o retorno do seu A gente patrimônio não tem amor tá nenhum. subindo, Né? tem que falar que é para comprar, entendeu? Hoje a gente está com uma recomendação de venda por conta que está acontecendo com a Você empresa. falou, tem um pouco de preço, tem um pouco de ROI versus KE, né? Então, a gente fica ali- deu essa recomendação quando o papel estava R$4 e era a recomendação de venda. E tem que ser, a gente não é porque a gente detesta um negócio, porque a gente tem um céu, não, né? É só a gente acha uma questão de valuation, uma questão de curto prazo, longo prazo, enfim, como é que a gente vê a empresa. É legal falar isso, porque o nosso pessoal, geralmente, ele tem um alvo de 12 meses, né? Mas as coisas, elas são dinâmicas, né? Elas mudam ao longo do Tem o custo de capital, tem juros nos Estados Unidos, tem juros no Brasil, isso tudo impacta o valor da empresa. Mas cada triângulo desse aí é uma descontinuação de contrato, só que ele fica como passivo, né? Enfim. Não, então, deixa eu 2022 pedir o vai ser like impactado. Deixa eu pedir o like, pessoal. Pô, tem bastante gente assistindo aí. Estamos chegando quase 130 pessoas assistindo e a gente não chegou nos 100 likes. O meu sonho era que a gente chegasse em 100 likes e que ao final dessa live você pegasse esse link e mandasse para um amigo seu do coração. Aí Que tem IRB ou tem Itaúsa ou que não tem e te pergunta toda vez sobre esses papéis. Né? Aquele seu amigo que pergunta, sabe, qual que é o nome mesmo daquela ação que você investe, que caiu pra caramba? Ou aquela ação que você investe que você posta todo mês ali, você posta o provento no seu stories do Instagram. Então, se você tem um amigo assim, pega o link desse podcast, manda pra ele, segue a gente em rede social. A gente faz esse programa todas as terças e quintas, às 7 horas. A gente até passou um pouco do horário, mas em respeito ao pessoal aí que estava desde o começo querendo saber sobre IRB. Foi mal, Brunão, vai lá. Deixa, então, só para eu endereçar para o final aqui, falar da tese, falar do pessoal, a gente, apesar dessa gradativa melhora do resultado, que a gente espera que vá melhorando ao longo do tempo, então, com a descontinuação dos contratos, ainda existem algumas questões estruturais, como incerteza em relação ao ROI de longo prazo. Então, essas são os motivos para a venda, né? O Marcelo, Exatamente. Marcelo está perguntando quais são os pontos porque vocês recomendam. Exato. Exato. Então, o primeiro ponto Anota é a aí, incerteza. O primeiro ponto é a incerteza do ROI de longo prazo, o histórico. Retorno do seu patrimônio. Retorno do seu patrimônio de longo prazo. A rentabilidade. Dentre os fatores que podem prejudicar esse ROI, primeiro que você tem um comparativo de um período em que o IRB estava no momento de 2019, 2018 com resultados que não eram o que deveriam ser, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma. E agora maquiados, agora ele está mais endividado, ele tem algumas questões mais estruturais que ele vai ter que passar. E qual que é esse ROI de longo prazo? Provavelmente muito menos do que ele entregava lá atrás, muito mais parecido com os players internacionais, como o Nishio falou, que ficam na faixa de 10% a 15%, talvez um pouquinho maior agora por conta dos juros maior, mas exigindo uma taxa de desconto maior também, né? Então, assim, a empresa já chegou a rodar com um ROI de 30%, né? Hoje está zero, negativo ano passado. Então, de 0 para 15 é um belo caminho. Tem uma trilha. Eu acho que assim, as pessoas não deveriam olhar muito para preço-lucro hoje, tá? Mesmo porque não dá lucro. Olhar mais o preço, valor patrimonial como um parâmetro, tá? E 0,9, sinceramente, para uma empresa que não tem ROI hoje, o IRB tá negociando a 0,9 preço sobre o valor patrimonial, eu acho meio caro, né? Uhum. Então, esse primeiro fator de incerteza de ROI de longo prazo é um fator muito relevante e agora, até precisando de aumento de capital, podendo ter aumento de capital, pode gerar mais incerteza ainda. O segundo fator é a continuidade desses impactos de contratos descontinuados, que deve continuar até 23, pressionando o resultado de IRB ainda ao longo de 22, 23. Como eu falei, isso deve melhorar, mas no curto prazo, com certeza, não é um driver para melhorar os resultados e também para melhorar e valorizar a ação. Então, isso deve continuar pesando no papel. E o terceiro é a potencial necessidade de aumento de capital. Então, como a gente falou, na medida em que o IRB deu prejuízo em 2021, existe um consumo de capital, e esse consumo de capital faz com que ele caminhe para um desenquadramento de capital regulatório. E todas as soluções de aumento de capital são ruins. Ou seja, follow-on é ruim, certo? Follow-on é emissão de ação. Você vai ter uma sobreoferta de ação que vai pressionar o preço do papel. Vender carteira é ruim, porque tira a rentabilidade. Aumento de dívida é ruim, por quê?
porque diminui o lucro, né? Você está pagando dívida. Então, todas as soluções são negativas em termos de rentabilidade, em termos de impacto no preço das ações. Então, por isso que esse curto prazo aí é muito ruim, tá? Então, esses 3 fatores justificam a recomendação que a gente tem de vender com preço-alvo em 2,80. Maravilha. Eu queria agradecer vocês a paciência, as brincadeiras aqui. Minha primeira vez apresentando podcast, mas acho que a gente foi bem na medida do possível, né? Foi bem. O papo foi legal. Assim, parabéns. Eu pude aprender muito mais sobre tanto a questão da Itaúsa, né, das investidas, do banco, quanto o IRB. Queria agradecer o pessoal que ficou aí em casa assistindo, ficou com a gente, comentou, participou bastante. Volto a fazer o convite para vocês voltarem nas próximas semanas, todas as terças e quintas, às 19 horas, a gente está sempre aqui. Você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas com nossos analistas, a gente está tentando trazer convidados de fora aí, pessoal bastante engajado, então muito obrigado, Nishio, obrigado, A gente Bruno. Quase trouxe a Itaúsa aqui, hein? Pedem para ele, por favor, pessoal de RI. Peçam para a Itaúsa, vai na rede social de Itaúsa, a gente fez o convite e estamos esperando para trazer o pessoal da Itaúsa aqui para falar para vocês sobre a empresa. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite, a gente se vê, hein? Provavelmente, eu não sei se eu vou vir apresentar de novo, mas eu espero que a gente se veja nos próximos programas aí da Genial, tanto da Genial Analisa quanto da Genial Investimentos. Isso aí. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Até a próxima. Valeu. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.